Rogério, é provável que os nacionalistas romenos e búlgaros ganhem as eleições nos próximos anos e mudem o equilíbrio geopolítico atlantista europeu. O que te parece? Olha, é possível, mas eu acho, Márcio, vou insistir no que eu tenho trazido para vocês nos últimos dias, aqui no Twitter, no Telegram, que mais preocupante do que a questão da Romênia e da Bulgária, nesse momento, é a posição da França, que parece bastante descontente com esse acirrar de hostilidades. Porque é um acirrar de hostilidades, não só que pede mais armamento para os países europeus, mas é um acirrar de hostilidades que pede um envolvimento econômico muito grande, um comprometimento político muito grande, que pode levar para um beco sem saída. Tá? Pode levar para um beco sem saída. Vamos trocar em miúdos e vamos conseguir colocar para vocês de uma maneira mais clara, menos repetitiva e menos especulativa. Nesse momento, explosões em Oshakov também sendo reportadas. Estou trazendo para vocês conforme a informação chega. E o que acontece, gente? A OTAN parece disposta mesmo a levar essa guerra às últimas consequências. E me parece que a preocupação do presidente francês Emmanuel Macron é em relação à potencial resposta russa. Não sob o ponto de vista de um temor em relação à França, mas sob o ponto de vista de um temor em relação a aspectos econômicos, políticos, militares, inclusive sanitários, né? Porque uma guerra nuclear é potencialmente danosa. Tá? É muito perigosa a situação. O Damásio Lourenço está dizendo, é verdade sobre o navio americano pegando fogo? Pode ser brincadeira, eu não tenho essa informação ainda. Alguém trouxe aqui e, pela repetição, eu fiz questão de destacar, inclusive porque se for uma brincadeira, acaba o crédito daquele que nos trouxe essa mensagem de forma reiterada. Né? O Alex Rodrigues está trazendo aqui um flash muito forte para a reentrada de satélite. Obrigado, Alex. O Alex nos trazendo essa informação. Não sei se o Alex é profissional da área ou não, mas muito obrigado pela informação. Sandra Horus, boa noite, seja bem-vinda. Então, qual a grande preocupação do Macron? Macron está preocupado com a possibilidade de que isso tudo leve a um impasse, a um beco sem saída, que leve a uma guerra, eventualmente nuclear. Isso não é do interesse da França, isso não é do interesse da China, isso não é do interesse do Brasil, não é do interesse da Indonésia, não é do interesse do Egito, não é do interesse da maioria dos países europeus, inclusive. A questão da Alemanha está muito engessada em função do resultado da Segunda Guerra. Nós estamos falando aí de quase 80 anos. Nós estamos falando de quase 80 anos, 78 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos dominam completamente o cenário na Alemanha. Tanto que o chefe da Marinha Alemã, antes de começar o conflito, ele disse que o presidente Putin deveria ser ouvido. O que aconteceu é que ele foi forçado a renunciar quando voltou para a Alemanha. Tá? Então, o que acontece, gente, verdadeiramente, me parece que a maior preocupação do Xi, a maior preocupação do Macron e também do presidente Lula em relação a tudo isso que a gente está assistindo, é que como não há iniciativa política, diplomática, como não há iniciativa de conversação de paz, e o discurso vai no sentido de cada vez tentar criar um constrangimento maior de parte a parte, é que cheguemos a um impasse, conforme aquilo que estava previsto no final de 2022, que leve a um beco sem saída. E outra coisa que eu também queria trocar em miúdos com vocês. Muita gente se preocupa com a possibilidade de que todo esse apoio possa efetivamente levar a Rússia a um beco sem saída. E a perspectiva e a possibilidade que aí, então, a Rússia utilizasse armamento nuclear. Há aqueles também que imaginam que a OTAN poderia fazê-lo em vistas à possibilidade de perder o conflito. O mundo não quer isso, né? Quem pensa não quer isso. Eu imagino que quem tem o mínimo de raciocínio, não é? O Gonçalo Lopes está falando aqui que na região de Kiev haveria um enorme cogumelo. Nós estamos acompanhando tudo. É uma quarta-feira de muita tensão, tá? É uma quarta-feira de muita tensão. Eu acho que quem tem um pouco de preocupação com a saúde, né, lato sensu do planeta, não quer um conflito nuclear, tá? E as pessoas estão começando a ficar preocupadas. Todo mundo, nesses últimos dias que a gente conversou, tá? Todo mundo, nesses últimos dias que a gente conversou, diz assim, as coisas estão indo para um caminho muito perigoso. Estão indo para um caminho muito perigoso, tá? O Nelson Peixoto Filho nos traz que embarcações chinesas teriam sido vistas próximas a Guam. Tem muita especulação também em relação a Guam.
Arthur Vinícius, essa sua pergunta é muito boa, mas é difícil de responder, porque tudo dependeria da quantidade de armas nucleares que fossem utilizadas, né? E em que espaço elas seriam utilizadas? Que tipo de capacidade nuclear seria utilizada? Eu posso responder para você o seguinte, que se toda a capacidade nuclear fosse utilizada, realmente não haveria chance, tá? Mas ninguém imagina que toda a capacidade nuclear possa ser utilizada num conflito. Tá? A gente espera que nenhuma seja utilizada. Mas essa sua pergunta, essa colocação é muito pertinente. Henrique Machado, vindo do canal Arte da Guerra. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Arte da Guerra, pela indicação. Lenin Silva Soares, satélite já ia cair. Se caiu em Kiev, mero acaso. Eu acho uma baita de uma coincidência, né? Bom, aqui o Efraim está dizendo o seguinte, um blog russo dizendo que os parâmetros que seriam utilizados nas leituras das baterias Patriot americanas na Ucrânia seria via satélites posicionados sobre a Ucrânia. Será que foi um recado russo? Pode ser, Efraim. Eu pensei nessas possibilidades, não em relação ao Patriot, mas eu pensei na possibilidade de que algum ataque pudesse ter derrubado algum objeto que estivesse aí trabalhando sob o aspecto da vigilância, tá? Especulação, mas pode ser sim. A Silvia Soares está trazendo aqui, diplomacia e paz parecem distantes, infelizmente. Boa noite, sempre querida Gesamari Solange. Mas Maria Gonçalves, eu acho que isso aí são argumentos, né, são barreiras não tarifárias que de alguma forma escondem um descontentamento político desses atores, tá? Com o alargar do conflito e os riscos que ele passa a oferecer. Mas a Maria Gonçalves está trazendo o seguinte, que essa é uma informação até de caráter oficial da maioria dos países que estão estabelecendo essas proibições, que a proibição dos grãos da Ucrânia seria em decorrência de que esses mesmos grãos, depois de analisados, estariam com doses muito altas de pesticidas. É uma alegação, é possível que isso também seja verdadeiro, mas me parece que a essa altura o banimento ou o fato de dificultarem a importação de produtos ucranianos seja mais um ato político.